O Senhor, nesta Eucaristia, através da liturgia da palavra, Ele já começa a preparar o nosso coração para a vinda do Espírito Santo. Está terminando aqui a missão do Senhor, e por isso Ele já vai dizendo às pessoas que eles não ficarão órfãos, porque quando o Senhor vai falando como uma despedida, as pessoas que escutam Jesus estão acostumadas a escutar o Senhor, e atraía muitas pessoas o seu falar. Começava no coração de cada um desses uma certa tristeza. Poxa vida, será que o Senhor vai embora, vai nos deixar? Como nós iremos ficar? Se o Senhor for, o que será de nós? E por isso o Senhor vai falando, mas consolando a cada um deles. Vós não ficareis órfãos. A promessa do Senhor que nos enviará o defensor, nos enviará o Espírito Santo. Toda a palavra vai preparando o nosso coração para a vinda do Espírito Santo. Semana que vem nós iremos celebrar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua volta, vamos dizer assim, para a casa do Pai. E aí na próxima semana nós iremos celebrar Pentecostes, que é a confirmação daquilo que o Senhor está dizendo para nós, realizando ali a promessa, cumprindo a promessa, derramando o Espírito Santo sobre nós. E a maneira que o Senhor nos fala que nós não ficaremos órfãos, Ele estará conosco, Ele vai para o Pai, Ele permanece no Pai, nós estamos no Cristo, permanecemos no Cristo e formamos uma comunhão perfeita, porque o Senhor, Ele veio, encarnou, assumiu a nossa humanidade, na cruz morreu para pagar o preço do nosso resgate, e através desse sacrifício de Cristo, Ele nos faz participantes da sua vida. Quando nós recebemos o batismo, nós somos inseridos nesse mistério grandioso. Estamos em Cristo, Cristo está em nós. E aí vivemos então essa comunhão perfeita, essa comunhão de amor. Todos nós participantes da vida de Deus. E para que nós não nos sintamos órfãos, é necessário ter no coração essa certeza, para poder então sempre alimentar a nossa esperança. É o que nos fala logo no início da leitura segunda de hoje, da carta de São Pedro. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus, e estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança, a todo aquele que vô-la pedir. Quando nós na Santa Missa começamos rezando, e o Padre então faz a saudação, o Senhor esteja convosco, todos respondem, Ele está no meio de nós. Nós estamos justamente dizendo isso aqui que o Senhor está nos falando na palavra de hoje. Ele está no meio de nós. Agora, como que é esse meio de nós? Não é no meio aqui presente conosco, nessa realidade, mas no meio de nosso coração, dentro de nós. Ele está no meio de nós, aqui no nosso meio, nosso coração. Ele está no meio de cada um de vós. Ele está presente em nós e é preciso ter essa consciência e essa certeza para que nós não nos sintamos sozinhos, para que nós não nos sintamos órfãos. E é bom essa palavra porque nesse período, nesses dias em que nós vivemos esta quarentena, muitas vezes pode passar na nossa cabeça, de repente até passou, e uma murmuração ser feita, por não estarmos na vida cotidiana da igreja, na participação da Santa Missa, a presença, como hoje nós aqui estamos, ainda que com um grupo reduzido, mas graças a Deus já temos participantes na Santa Missa. Nós podíamos pensar dessa forma, mas Senhor, e agora o que será de mim? Chegou domingo, eu não posso ir à igreja, as igrejas fechadas, eu não posso fazer um momento de oração, de adoração. Certamente deve ter pensado no nosso coração, no nosso pensar, esse sentimento de orfandade. Estarmos trancados nas nossas casas, sem podermos ir à igreja, sem podermos participarmos da vida de Deus no nosso cotidiano, na nossa vivência da fé. Então, possivelmente, sintamos assim um pouco que órfãos, abandonados, largados. E agora, o que será de nós? Podemos perguntar dessa forma. Então, diante dessas situações que nos faz pensar estar esquecidos, sozinhos, cada um conhece a sua realidade, sabe da sua vivência, certamente diante de uma tribulação que passa, pode ter esse sentimento, mas Senhor, eu não escuto mais a Tua voz. Senhor, eu faço a oração, mas parece que o Senhor não escuta, parece que o Senhor
não está lembrando de mim. O meu sofrimento está aumentando, as dificuldades sempre presentes. Então, muitas vezes na nossa vida, nós sentimos essa sensação de orfandade, está deixado, está esquecido. Então, nós precisamos, diante desses pensamentos, fazermos sempre um ato de amor ao Senhor, para que reconhecer, primeiramente, que nós nunca ficamos órfãos. O Senhor, antes de partir, antes dele voltar para o Pai, Ele nos deu tudo o que nós precisávamos para caminhar e viver bem, diante de todas as tribulações que viriam. E quantas tribulações vieram. Mas o Senhor, fiel, Ele sempre nos deu o necessário. Ele sempre providenciou aquilo que era necessário para cada tempo. Ele nos deu a sua mãe. Ele nos deu a sua mãe para que nós pudéssemos então, na companhia de Nossa Senhora, termos a certeza que não somos órfãos. Nós temos uma mãe. Ela intercede por nós, ela está conosco, ela nos reúne, nos leva a Jesus. Nos deu o Espírito Santo para fortalecer, para nos fazer fortes, para não desanimarmos diante das nossos cansaços. E quantos cansaços nós passamos na vida, né? De repente hoje você passa por algum tipo de cansaço, seja cansaço físico, seja cansaço espiritual. Como é difícil quando é cansaço espiritual, como é complicado. E diante de todas essas situações, nós precisamos recordar que o Senhor, Ele é conosco. É essa fé, é esse acreditar que o Senhor é conosco, Ele está no meio de nós, que nos faz então animar diante de qualquer desânimo. E aí então, continuar a nossa caminhada. Deixar o tempo ruim, o tempo da tempestade passar, até vir novamente o tempo bom. Ter esperança. Amados irmãos e irmãs, para que nós possamos preparar bem o nosso coração para celebrarmos Pentecostes, é necessário desde já fazermos estes atos de amor ao nosso Senhor. Fazermos este ato de fé, deixar com que o Senhor verdadeiramente guie os nossos passos. Diante das dificuldades que nós vivemos no nosso tempo atual, mesmo diante do temor de não sabermos o que irá acontecer, e nós não iremos saber mesmo, mas está com o coração pronto, está com o coração preparado em Deus, a nossa fé firme no Senhor. Ele vai providenciar tudo que nós iremos precisar. Não termos pressa, termos o nosso coração firmes no Senhor, acreditarmos que Ele é conosco. Ele é o Deus Emanuel. Não esqueçamos disso, amados irmãos e irmãs. Vamos a cada dia professar a nossa fé com gratidão. Quando nós dissermos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas dizer com o coração agradecido, porque o Senhor nos deu essa fé. O Senhor nos ensinou a acreditar. E como é que eu acredito? Somente por meio de ensinamento? Não, mas por vivência. A minha vivência vai fazer com que eu acredite mais e mais. Por que vivência? Porque eu vou experimentando no meu dia a dia que Deus é Deus, que Deus é bom, que Deus é fiel. Eu preciso ser um bom adorador, eu preciso ser um bom filho, eu preciso amar os seus mandamentos e os praticar. E aí então nós iremos permanecer sempre no Senhor. Se me amais, guardarei os meus mandamentos, diz o Senhor. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, quando nós percebemos que estamos bastante desobedientes, faltando com o mandamento da lei de Deus, errando bastante, recordemos que a desobediência sempre é sinal de um coração que não ama ou ama bem pouquinho. Então, busquemos amar grandemente. Se me amais, diz o Senhor, guardareis os meus mandamentos. Façamos um bom exame de consciência para vermos até que ponto está nossa obediência aos mandamentos da lei de Deus, nossa obediência aos nossos semelhantes, em relação à família, né, aos filhos, em relação aos pais, para que, percebendo desobediência, é um sinal que nós não estamos amando. Então busquemos amar, para que possamos permanecer no amor de nosso bom Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado.